Considere a reação de equilíbrio químico representada abaixo, que ocorre na atmosfera e envolve dois óxidos de nitrogênio. Então, aqui a gente tem N2O4 gasoso em equilíbrio com 2NO2. Está todo mundo balanceado, tudo maravilhoso. Aí ele disse o seguinte: a partir de um experimento, foram registradas as variações das concentrações desses óxidos em função do tempo. Observe o gráfico. Coloquei o gráfico aqui do lado para a gente, então a gente tem a concentração em mol por litro de cada um desses componentes, tanto do reagente quanto do produto. E aqui a gente tem, ó, se o NO2O4 é o nosso reagente, que é o que a gente vê aqui, conforme o tempo vai passando e ele vai sendo consumido, a sua concentração ela vai sendo diminuída, a sua quantidade ela vai reduzindo com o tempo. E conforme o NO2 ele é produzido, aqui a gente tem nada no começo, então ele é produzido até um determinado momento, ó, em que a gente vê que essas duas curvas elas não têm mais alteração. Isso significa então que a partir desse momento mais ou menos aqui assim, o equilíbrio foi atingido. Então, quando que o equilíbrio é atingido? Quando a velocidade da formação do produto, a gente pode chamar de V1, é igual à velocidade de formação do reagente. Então, para formar o produto, é a mesma velocidade em que se forma o reagente. Nesse momento, não há mais variação das quantidades envolvidas, nem do reagente sendo consumido, nem do produto sendo formado. Aí, o que ele perguntou? Vamos reparar aqui. Com base nos dados obtidos, o valor da constante de equilíbrio em função das concentrações é igual a... Então, olha só, a gente precisa lembrar primeiramente o seguinte: concentração no equilíbrio, que é o nosso Kc, é a nossa quantidade de produtos sobre a nossa quantidade de reagentes. Só que a gente precisa lembrar sempre o seguinte: toda vez que a gente considera a concentração dos produtos e a concentração dos reagentes no equilíbrio, essas concentrações são elevadas ao expoente daquela molécula, né, da quantidade de mols daquela molécula na reação. Então, como que vai acontecer isso aqui? O Kc vai ser concentração do NO2 elevado a 2. Da onde veio esse 2? Desse balanceamento aqui, dessa quantidade de mols que a gente tem, sobre concentração do reagente, N2O4. Lembrando que aqui ele vai ser só elevado a 1, porque a gente só tem 1 mol aqui do N2O4. Qual a concentração que a gente vai pegar? Se a gente está falando de Kc, que é a constante no equilíbrio, a gente vai pegar os valores relacionados ao equilíbrio, as concentrações no equilíbrio, tanto do NO2 quanto do N2O4. Então, como é que vai ficar? Aqui a gente tem, ó, NO2 no equilíbrio, ele tem 0,012 ao quadrado, sobre N2O4 no equilíbrio, 0,030. Tudo isso elevado a 1. Então, olha só, agora a gente vai precisar... Agora é conta, tá? Deixou de ser uma questão de química e passou a ser uma questão de matemática. Só que, para a gente não ficar fazendo conta e arrastando essa vírgula, arrastando esses números decimais até o final, a gente vai usar alguns truquezinhos só para poder facilitar a conta. Você não é obrigado a fazer desse jeito, tudo bem? Eu só vou te mostrar esses macetes para poder te facilitar a vida. Primeira coisa, a gente vai transformar esse número decimal aqui do numerador e também do denominador em uma potência na base 10. A gente vai transformar isso numa notação científica. Para quê? Para facilitar a conta, tá? Então vamos lá. Como que isso aqui vai ficar? Aqui nós temos 3 casas depois da vírgula. Então, isso indica para a gente que a gente pode reescrever da seguinte forma, ó, vou escrever aqui embaixo. Kc vai ser, lembrando que ainda está ao quadrado, tá? 12 vezes 10, se eu tenho 3 casas depois da vírgula, menos 3. Porque aqui, em teoria, a gente estaria andando com a vírgula para a direita, para trás, tá bom? Então, se a gente andar aqui, ó, 1, 2, 3, ela vem parar aqui atrás, como tá a vírgula aqui, ó, nesse 12, não tem problema, porque não tem nenhum número depois dessa vírgula, vezes 10 a menos 3. Tudo isso segue elevado ao quadrado sobre... Aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa. Como está elevado a 1, eu nem vou escrever mais no parênteses, porque você sabe que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Vamos usar o mesmo raciocínio, ó. 1, 2, 3. Se a gente tem 3 casas depois da vírgula, seria 10 a menos 3 também. Só que olha só,
esse zero aqui, esse último zero, ele não tem ninguém depois dele. Então, a gente pode simplesmente usar 0,03. Então, a gente não precisa andar 3 casas. A gente pode andar só 2 e a vírgula vir parar aqui atrás. Então, vai ficar 3 vezes 10. Como a gente só vai andar essas 2 casas, elevado a menos 2. Tudo bem? Ó, para não precisar ficar fazendo conta grande, você sabe que 12 vezes 12 ao quadrado, 12 vezes 12, na verdade, ou 12 ao quadrado é 144. Para não precisar fazer essa conta, se ele está ao quadrado, a gente eleva todo mundo ao quadrado. Esse cara e esse cara. Só que o 12 ao quadrado, eu só vou escrever 12 vezes 12, e você já vai entender o porquê, tá? 12 vezes 12 é o 12 ao quadrado. 10 elevado a menos 3 ao quadrado, aqui você aplica uma propriedade de potência, em que você multiplica os dois expoentes. Então, você vai ficar aqui, ó, vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso sobre 3 vezes 10 a menos 2. Ok? Para que a gente fez isso? Para poder facilitar a conta. Então, olha só, a gente pode fazer a divisão desse 12 com esse 3. Ah, então depois eu vou pegar e dividir esse 12 por esse 3 também? Não, porque ele já vai ser utilizado uma vez, não vai existir mais esse 3 aqui, tá bom? 12 dividido por 3, isso aqui é igual a 4, tudo bem? Igual a 4. Quando a gente faz 10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a menos 2, ó, vou escrever aqui separado. 10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a menos 2, propriedade de potência. A gente repete a base, que é a mesma, 10 e 10. O primeiro expoente, menos 6, menos o expoente do de baixo. Então, quando a gente tem a mesma base, a gente pode subtrair os expoentes e escrever dessa maneira. Então, ó, vai ficar 10 elevado menos 6 menos com menos mais 2, 10 elevado a menos 4. Então, no lugar de 10 elevado a menos 6 vezes 10, dividido, perdão, por 10 elevado a menos 2, vai ser 10 elevado a menos 4. Então, olha só, tudo isso aqui, então, fez meu denominador desaparecer. Então, vai ficar 4 vezes 12 vezes 10 elevado a menos 4. Tudo bem? 4 vezes 12 aqui, na verdade, é 48, né? 4 vezes 12 é 48, que é muito melhor do que depois fazer 144 dividido por 3, né? Que seria o caso aqui. Então, vai ficar 48 vezes 10 a menos 4. Só que olha só, quando a gente olha as alternativas aqui, tem uma delas que é muito parecida, né? Então, a gente vai ajustar a nossa resposta para que chegue na nossa resposta final. Então, o que vai acontecer? Esse 10 elevado a menos 4, ele tem 4 potências ali. Ele vai pegar uma delas e vai emprestar para esse 48. Então, esse 48 a gente pode reescrever da seguinte forma. 4,8 vezes 10 agora elevado. Se a gente já emprestou um desse cara para cá, a menos 3. Então, você sabe que a nossa resposta é a letra B. Daqui, ó, a partir dessa etapa, virou problema matemático. Então, essa é uma sugestão de como você pode resolver. Você poderia ter levado o numerador ao quadrado e feito a divisão pelo denominador tranquilamente. Só te mostrei um macete para poder aí te facilitar e te agilizar as contas. É um deles, tá? Obviamente, não é um único. Mas que pode te facilitar as contas para outras questões que vierem. Beleza? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder. Não se esquece de se inscrever no canal para você ser notificado toda vez que sair vídeo novo por aqui. Um beijo, te vejo no próximo vídeo.